Eu quero que você imagine uma pessoa que cresceu ouvindo o pai, a mãe, aquele tio do churrasco, todo final de semana ele vinha com a mesma história. Meu filho, quem compra terra nunca erra. Olha na época do Collor lá, só se salvou quem tinha imóveis. A terra nunca perde o seu valor. Essa pessoa que cresceu ouvindo isso, e não só essa pessoa, né, mas várias pessoas que cresceram aqui no Brasil principalmente, guardam isso dentro do seu coração. Esse desejo de investir em imóveis. Só que aí agora que ela vai crescendo, que o tempo vai passando, qual que é o grande problema, pessoal? Ela não tem dinheiro para comprar um imóvel. Se hoje em dia um quid está custando 70 mil reais, um apartamentinho de 50 metros quadrados está custando 400 mil, como é que essa pessoa vai comprar um terreno, vai comprar uma casinha de aluguel? Não tem como, ela mal consegue fazer as compras do mercado. Será que tem jeito, pessoal? Será que tem alguma forma dela conseguir investir em imóveis sem precisar gastar tanto dinheiro assim? É exatamente isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui de hoje. Nós vamos falar sobre um ativo que é queridinho por muitos brasileiros, que são os fundos imobiliários. Esse aqui é mais um vídeo da série Tudo Sobre, que agora a gente vai falar de fundos imobiliários. Já deixo também aqui nos cards para vocês verem o vídeo que eu falei tudo sobre renda fixa. Inclusive tem bastante links aqui com esse vídeo, então eu recomendo que vocês assistam também esse vídeo Tudo Sobre Renda Fixa. Mas hoje o tema aqui são os investimentos imobiliários, pessoal. Fiquem comigo até o final do vídeo hoje que eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre fundos imobiliários para não fazer besteira, para escolher bem os fundos imobiliários que vocês vão investir e para saber tudo o que diz respeito a essa classe, tudo que é importante para vocês conseguirem investir bem o dinheiro de vocês. Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita esse momento para se inscrever. A gente está chegando quase na meta dos 500 inscritos. Vamos lá, pessoal, vamos acelerar aí. Se inscreve no canal, ativa também o sininho das notificações, já deixa o like aqui no vídeo para me ajudar nesse início de jornada e compartilha ele com algum amigo também, principalmente aquele amigo seu que a gente sabe muito bem que já está investindo em fundo imobiliário, mas não faz a menor ideia do que ele está fazendo. Compartilha esse vídeo com ele aí, que esse conteúdo vai ajudar bastante. E se você quiser investir comigo, investir tendo a minha curadoria, minha consultoria, entre em contato comigo, o link está aqui na descrição, também está no primeiro comentário fixado. Se você quiser que eu te ajude a investir, botar a mão na massa na sua carteira de fato, bolar uma estratégia melhor, melhorar a sua rentabilidade. Se você sente aí que está perdendo oportunidades, que seu dinheiro está parado lá no banco, ou se você não está sendo bem atendido lá na corretora, entre em contato comigo e vamos trabalhar em cima disso para melhorar a performance dos seus investimentos. E antes de começar, pessoal, já quero fazer a pergunta que não quer calar. Vocês aí já estão investindo em fundos imobiliários? Me digam aqui no comentário sim ou não. Quero saber aí quem já está investindo em fundo imobiliário. E se você não investe, por que você não investe? É por falta de conhecimento? É porque você não gosta dessa categoria? Escreve aqui nos comentários que eu quero entender qual é essa razão. Então, para começar o conteúdo, pessoal, vamos voltar lá para aquela história que eu comentei com vocês, né? Como a gente muitas vezes não vai ter dinheiro sobrando o suficiente para comprar um imóvel de uma vez, ou para comprar lá um terreno, qualquer coisa que seja relacionada ao mercado imobiliário, isso aí é uma dor que ela é comum para muita gente, né? É comum para mim, para você, para vários outros investidores, e até muitas vezes o cara que tem dinheiro. O cara tem dinheiro. Só que ele está querendo comprar um imóvel diferente. Ele quer comprar um imóvel exótico. Ele quer comprar um shopping, por exemplo, ou ele quer comprar um galpão logístico, ele quer comprar um prédio de escritórios. Muitas vezes ele não vai conseguir fazer isso sem que ele coloque quase todo o seu patrimônio, né? Então tem situações como essa também. E aí agora eu quero explicar para vocês como é que funciona um fundo imobiliário. Vamos voltar nesse contexto aqui, ó, de que eu tenho um pouquinho de dinheiro para investir. Digamos que eu tenho aqui hoje R$1.000 aí sobrando. Você aí tem mais R$1.000, o meu vizinho lá tem 5 mil, que ele é um cara que tem mais dinheiro, outras pessoas aí têm dinheiro sobrando também. E aí, ó, a gente teve uma brilhante ideia. A gente quer pegar todo esse dinheiro, né, o meu, o seu e o dos vizinhos lá, e juntar tudo isso, e a gente quer formar um grande bolo de dinheiro. A gente quer ter um acumulado de dinheiro. Esse acumulado de dinheiro é o que a gente chama de um fundo. Esse fundo, nesse caso, né, vai ser o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro dos vizinhos, que a gente vai colocar tudo isso dentro de um CNPJ, tá? Dentro de uma casca de investimentos, que é na prática uma empresa, né, mas que nesse caso a gente vai chamar ele de fundo. Como nesse caso, esse fundo, né, pessoal, que a gente está falando, ele tem o objetivo de investir em imóveis, então a gente vai pegar todo aquele dinheiro, né, todo aquele pool ali de dinheiro, que é os dinheirinhos ali dos vizinhos, né, tudo aquilo ali vai colocar dentro desse CNPJ,
E aí a gente vai agora contratar a figura de um gestor de investimentos, um profissional que ele vai pegar esse dinheiro, ele vai ser um cara contratado, remunerado, e ele vai ter a responsabilidade de pegar o dinheiro dos vizinhos e comprar imóveis com esse dinheiro. Então, pessoal, o gestor ele vai entrar aqui agora, né, pegando o dinheiro aí de cada um dos cotistas. Então, nesse caso aqui, ó, eu, você e os vizinhos, a gente vai ser chamado de cotista. Por quê? Por que cotista? Porque a gente tem uma cota do fundo imobiliário. Então, é como se tivesse pegado isso aqui dividido em vários pedacinhos, ó. E aí esse pedacinho aqui é uma cota que a gente comprou. Certo, pessoal? É tudo muito parecido aqui com a dinâmica do condomínio, né? Até por isso que eu dei a explicação ali usando o exemplo dos vizinhos, tá? Então, o que o gestor vai fazer aqui? Ele vai pegar esse dinheiro e aí ele vai escolher um imóvel lá. Digamos que ele escolheu ali um galpão, ali uma casinha, né? Pô, esse desenho da casinha aí tá brincadeira, né? Mas, ó, digamos que ele escolheu lá e aí ele vai investir nesse imóvel ou nesses imóveis, né? Digamos que ele encontrou mais imóveis aí pelo caminho e conseguiu comprar mais imóveis com o nosso dinheiro. Aí, o que vai acontecer? Digamos que todo esse fundo aqui que a gente juntou, ele tinha um saldo total de R$1 milhão. E aí ele conseguiu comprar duas casinhas, cada uma por R$500 mil, né? 500 mil aqui e mais uma lá de 500 mil. O gestor comprou essas casinhas aqui. E ele colocou essas casinhas para alugar. E aí essas casinhas vão pagar lá, digamos, né? Um aluguel aí de R$5 mil por mês. 5 mil cada uma. 5 mil cada uma. Então, eu, você e todos os outros cotistas, a gente vai ter direito a receber aquele aluguel ali de 5 mil. Então, esse aluguelzinho aqui que é pago pela casinha que agora está alugada, ele vai ser direito dos cotistas. Então, os cotistas vão receber esses 5 mil. Pô, Tiagão, mas então eu boto lá 1.000 pila e ganho todo aqueles 5 mil? É claro que não, né? Evidente que não. Você vai ganhar uma fatia proporcional. Então, ó, se o fundo todo tinha 1 milhão, e você colocou lá R$1.000, significa que você tem, na verdade, 0,1% desse fundo. Então, você vai ganhar 0,1% dos 5 mil. É isso que significa. Então, na prática, é uma forma da gente investir um pedacinho do dinheiro num imóvel, numa casinha, nesse exemplo aqui que eu estou dando, e ganhar um aluguel proporcional também. Então a gente vai ter essa forma de fazer o investimento. É assim que funciona um fundo imobiliário e é assim que funciona para todos os fundos imobiliários, tá? Para todas as categorias, a lógica é exatamente essa aqui que vai se aplicar em todos os casos. E aí, por que tanta gente ama esse negócio? Por que tanta gente adora o fundo imobiliário? É porque esse rendimento que a gente vai ganhar aqui, ó, e só esclarecendo, tá, pessoal? Esse dinheiro, ele pinga na conta da corretora ou na conta bancária, tá? Ele entra como se fosse um pagamento mesmo, é um valor que está entrando na conta, como se fosse uma espécie aí de dividendo, né? Então ele entra lá na conta diretamente. E aqui no Brasil, por enquanto, ó, foco aqui em mim, tá? Tô gravando esse vídeo em maio de 2025. Se você está assistindo isso aqui muito no futuro, pode ser que a legislação tenha mudado, tá? Infelizmente no Brasil a coisa funciona desse jeito, mas até esse momento, maio de 2025, todos os rendimentos, os dividendos, né, que a gente recebe de fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Isento de imposto de renda. Então, pessoal, aquele 0,1% que a gente recebe lá, ele já é líquido na conta, não tem mais nenhum desconto depois disso, ele já entra direto. Isso aqui, pessoal, inclusive é uma vantagem dos fundos imobiliários em comparação com comprar o imóvel na pessoa física e botar ele para alugar. Porque se você aluga um imóvel na pessoa física, você recebe aquele dinheiro na conta e ele vai ser tributado, ou seja, você vai pagar imposto como se aquilo fosse um salário. Pode chegar até a alíquota de 27,5%. Então pensa lá, se você está recebendo 10 mil de aluguel, você vai pagar quase 3 mil de imposto de renda. Vai ficar líquido no teu bolso só 7 mil nesse exemplo aqui. Então é algo que tem que ser avaliado também, tá? Muitas vezes o fundo imobiliário, por ser isento, ele tem essa grande vantagem em comparação com investir direto na pessoa física, os imóveis aí que você quer botar para alugar. Tudo bem, Tiagão, entendi até aqui, tudo certo, a explicação tá boa, tô acompanhando. Agora,
Vida real, vamos falar da vida real aqui. Não vai ter fundo imobiliário comprando casinha de aluguel, né, cara? Até tem. Alguns exemplos aí a gente pode pensar. Mas a maioria dos fundos imobiliários, eles compram imóveis que a gente não consegue comprar na pessoa física diretamente. Eles são imóveis exóticos, imóveis que a gente não consegue nem replicar. Tem gente que usa essa terminologia, né? Eles são imóveis singulares, que a gente não poderia comprar diretamente se quisesse. Então, quais são esses exemplos? Olha só, tem vários fundos imobiliários que eles são do tipo laje corporativa. Então, o que isso aqui quer dizer? Ó? Significa que o fundo imobiliário ele compra um prédio de escritórios. Escritórios, pessoal. Então, ó, tem vários escritórios de trabalho lá dentro. E aí, as empresas que alugam esses escritórios são empresas muito grandes, empresas multinacionais, muitas vezes, ou bancos, empresas de investimentos, todos esses são os inquilinos de um prédio comercial, né? Isso aqui é um caso clássico, né? As lajes corporativas aí, elas têm vários inquilinos que são realmente grandes empresas e empresas aí que são boas pagadoras, né? Que a gente tem essa confiança aí de que realmente vão conseguir pagar os aluguéis. Esse setor aqui em particular, só um comentário para vocês, pessoal, ele sofreu bastante com a pandemia, porque veio a onda aí do home office, né? Então, o home office veio, os escritórios aí ficaram vazios e muitos desses fundos imobiliários até hoje ainda não se recuperaram 100%. Depois eu vou dar um exemplo de um desses fundos imobiliários que teve bastante dificuldade aí para se recuperar depois da pandemia por causa desse contexto aí como um todo. Outro exemplo, pessoal, shoppings. Imagina só você comprar um fundo imobiliário e ter uma parcelinha investida num shopping. Aqui no Rio Grande do Sul, eu frequento bastante o Iguatemi, que fica lá em Porto Alegre. Tem também o Barra Shopping, que é da empresa Multiplan, que também é famosa. Na minha cidade, São Leopoldo, tem o Bourbon Shopping, que é do pessoal lá do Zafari. Pensa se isso aí não é um bom negócio, hein? As lojas que estão lá no shopping, elas pagam aluguéis por aquele ponto comercial ali que elas estão utilizando. Então você pode ser sócio desse shopping, né, comprar um pedacinho do fundo imobiliário e receber o aluguel que essas lojas estão pagando. O tipo aqui, ó, chamado de renda urbana, é aquele que eu falei das casinhas, né, muitas vezes são prédios aí de apartamentos, né, que daí a gente participa dos aluguéis residenciais. Tem os fundos de logística, né, as empresas aí de comércio, principalmente Mercado Livre, Magazine Luiza, são empresas aí que precisam, por exemplo, de galpões enormes para estoque de produtos, né? E aí muitas vezes o fundo imobiliário ele é dono desse galpão e a empresa vai lá e aluga dele para armazenar o seu estoque para fazer a sua distribuição. Então esse aí é um tipo também de fundo imobiliário bastante famoso que a gente tem no mercado brasileiro. Outro exemplo, hotéis, né? Se você quer ser quer ter um pedacinho lá de um hotel, né? Você pode fazer isso através de um fundo imobiliário também. E para finalizar aqui, pessoal, agora eu vou entrar em dois pontos aqui importantes. Eu vou começar falando dos FOFs, que eles são fundos de fundos. Muitas vezes, né, a gente vai adentrando aí no mercado de fundos imobiliários e começa a ver que o negócio não é tão simples assim, né? É difícil de gerenciar. Então dá pra gente contratar um gestor para que ele invista em fundos imobiliários pra gente. E aí ele vai fazer o chamado fundo de fundos. Ele é um gestor que pega o nosso dinheiro e ele compra outros fundos imobiliários. Olha que loucura, né? Mas isso aí existe e é o chamado fundo de fundos. Então se você está querendo realmente delegar essa gestão, não está querendo fazer de um jeito muito dedicado, muito ativo, pode fazer sentido contratar um gestor para fazer isso através de um FOF. E eu deixei para o final agora, pessoal, para falar também sobre os fundos de papel. Esse aqui eu quero uma atenção especial, porque esse tipo de fundo aí, a gente teve vários casos de problemas aí no passado com esses fundos. Inclusive a gente liga o sinal de alerta hoje em dia quando vai investir num fundo desse, mas sabendo fazer bem a escolha e também conhecendo esse mercado, sabendo como ele funciona, dá pra gente ganhar dinheiro e fazer um negócio também de um jeito seguro. Vou explicar para vocês agora o que é um CRI. Tem mais detalhes também no meu vídeo que eu falei tudo sobre renda fixa, então assistam também. Mas eu quero começar aqui, vocês imaginando uma situação, tá? O pessoal que é meu amigo, que é próximo de mim, eles sabem que eu sou um cara que eu acordo muito cedo. Eu gosto de acordar cedo, né? Tenho esse hábito aí já há bastante tempo. E muitas vezes eu pego lá as mensagens da noite anterior, não respondi todo mundo e eu saio respondendo, né? Tipo, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, não tô nem aí, né? Saio respondendo o pessoal que me mandou mensagem. E nessas horas, né, em que eu tô ali no início do meu dia, né, tô num momento mais de boa, eu fico matutando muita coisa, eu fico tendo ideias, né? E vamos pensar que num belo dia eu tive uma ideia mirabolante
acordei cedo, estava ali com todo o gás, né, energia renovada e tive uma ideia mirabolante. Eu quero levantar um prédio aqui na minha cidade. Quero fazer um empreendimento gigantesco, megalomaníaco. Quero que você seja meu sócio. Então eu vou te mandar uma mensagem 5h30 da manhã para que você seja meu sócio nesse empreendimento megalomaníaco aí que eu tive a ideia de fazer. Você topou ser meu sócio, deu o firme, apertou a minha mão e agora a gente vai atrás do dinheiro. Aí eu vou lá, vou bater na porta lá do Itaú. Fala, seu Itaú, tudo bem? Seguinte, preciso de 500 milhões de reais para levantar o meu prédio megalomaníaco aqui que eu tive a minha ideia de fazer. O Itaú vai olhar para mim e falar, Tiagão, tu não tem nada, tu não tem nem um pinto para dar água, cara. Tu não tem nem onde cair morto. Mas nunca na vida que eu vou te emprestar 500 milhões de reais. Tu tá maluco, isso aí é uma loucura da tua cabeça. O Itaú fechou a porta para mim. Bati lá na porta da Caixa. Caixa, preciso de 500 milhões de reais para levantar o meu prédio megalomaníaco. A Caixa vai rir da minha cara, vai mandar ir no Santander. O Santander vai mandar eu ir para o Bradesco. E ninguém vai me emprestar 500 milhões de reais, pessoal. Por quê? Porque não dá, né? É loucura. Nenhum banco vai querer tomar esse risco. Qual é a alternativa que eu tenho, então? Se eu precisar levantar 500 milhões de reais pegando dinheiro emprestado, eu só tenho mais uma alternativa. E essa alternativa é o chamado mercado de capitais. Vou escrever aqui para vocês. Ó. É o mercado de capitais. E o que é na prática esse mercado de capitais, pessoal? Ele é o seguinte, ó. A minha operação que eu estou querendo levantar é uma operação do mercado imobiliário, né? CRI significa Certificado de Recebíveis Imobiliário. Então, como é no mercado imobiliário que eu quero levantar aquele prédio, eu posso elaborar um CRI. E aí esse CRI, ele vai ser o seguinte, ele vai ser um documento, que é na prática um contrato, em que eu, Tiagão, vou falar o seguinte, olha só, pessoal, preciso de 500 milhões de reais para levantar o meu prédio megalomaníaco, tá aqui o meu estudo do projeto, é assim que eu vou remunerar esse projeto, é por isso que eu preciso de 500 milhões, porque eu quero levantar aquele prédio lá megalomaníaco. E eu preciso desse dinheiro aqui, ó. Se você topar me emprestar o dinheiro, eu vou te pagar depois de 10 anos, corrigido por CDI mais 2%. Por exemplo, tá? CDI mais 2% ao ano. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não se apeguem ao número. Então, ó, na prática, isso aqui é um contrato de dívida, né, pessoal? É um investimento de renda fixa. E aí, obviamente, não vai ser só uma pessoa que vai me emprestar os 500 milhões. Eu vou dividir isso aqui ó, em várias fraçõezinhas, vou vender 1.000 para um, 1.000 para outro, 10.000 para outro, 50.000 para outro, 1 milhão para outro. Então eu vou dividir esse título aqui, mas todos eles vão me emprestar um pouquinho até eu chegar nos 500 milhões de reais. E depois de 10 anos eu vou devolver corrigido por CDI mais 2%. E isso aqui, só um detalhe, também é isento de imposto, tá? Então é assim que funciona um CRI, pessoal. E por que eu fiz toda essa explicação aqui? Ó? Porque o fundo de papel, ele vai escolher os melhores CRIs para colocar dentro do fundo. Então ele é um fundo imobiliário, mas ele tem um pezinho na renda fixa também, porque ele é um fundo de investimentos que está comprando CRIs. E aí, por que isso aqui pode ser arriscado, pessoal? Porque tem risco de calote. O CRI, quem está tomando ele, quem está pegando dinheiro emprestado é o Tiagão, para um empreendimento megalomaníaco. A chance de dar errado existe, né? Por mais que vocês confiem em mim, vocês saibam que eu sou um bom empresário, nada impede aí de eu dar uma pataquada e perder o dinheiro, né? E não conseguir pagar vocês de volta. Então aqui existe esse risco de crédito. Por isso que sempre que a gente for investir em fundo de papel, tem que tomar cuidado, tem que saber bem o que está fazendo, tem que ter um gestor aí bem qualificado e ele vai tomar essas decisões aí de escolha dos CRIs para colocar dentro da carteira do fundo e a gente espera que ele seja bem cuidadoso, bem diligente aí nessa escolha para não correr riscos desnecessários e a gente conseguir remunerar bem o nosso investimento. E agora, pessoal, a parte mais importante do vídeo, como escolher um fundo imobiliário. Agora eu vou dar a morta para vocês. Vou dar a barbada, melzinho na chupeta a partir de agora. Prestem muita atenção, me acompanhem a partir de agora. A primeira parte da nossa análise nos fundos imobiliários, ela tem que ser de indicadores quantitativos, ou seja, números, pessoal, números. Então, ó, quando a gente tem lá um fundo imobiliário, né? Vamos pegar o exemplo lá dos shoppings, tá? Então vamos dizer que tem lá um shopping, né? Um shopping bonitão ali, tem todas as lojinhas, né? Tudo certo e tal. Esse shopping aqui, ó, digamos que ele vale, né, esse imóvel, esse terreno todo, ele vale lá 1 bilhão de reais. E aí, ó, cada cotinha dele custa lá
digamos que, vou fazer uma conta simples, tá? Digamos que cada cota custa R$1. A gente sabe que isso aqui não é bem assim na vida real, mas só para fazer conta simples. Digamos que custa R$1, então existem 1 bilhão de cotas no mercado, né? Ó, cada cota aqui, o fundo todo vale 1 bi, existe 1 bilhão de cotas emitidas no mercado, cada uma vale R$1, né? Só que se eu olhar lá no mercado e ver que esse fundo imobiliário, a cota dele está sendo negociada, na verdade, por 80 centavos, se essa cota estiver sendo negociada por 80 centavos, significa que o preço dele, que é 80 centavos, dividido pelo valor patrimonial, que é de R$1 por cota, ele está sendo negociado a 0,8. Ou seja, o que isso quer dizer? Significa que eu posso comprar a participação naquele imóvel, eu posso comprar um shopping com 20% de desconto em relação ao que ele vale. Caramba, cara, isso aí é baita negócio. É claro que sim, mas muito cuidado. Aqui não dá para fazer análise só de um indicador, tá? Esse indicador ele nos induz a tomar uma decisão, mas a gente tem que olhar o contexto como um todo. Então, segura a onda aí, tá? Se o P sobre VP de um fundo ele estiver menor que 1, significa que a gente tem desconto, a gente está pagando barato pelos imóveis do fundo. Se o P sobre VP é igual a 1, aí está no preço justo, está no equilíbrio, é isso que significa. E se for maior que 1, aí provavelmente a gente está pagando caro. A gente está com ágio nesse imóvel aí, provavelmente a gente vai pagar caro pelo imóvel, pode ser um indicador de que não é bom negócio. Agora eu vou falar para vocês de mais 2 indicadores também quantitativos, números, né, que são super importantes. O primeiro deles é o chamado Dividend Yield, né, que o pessoal adora falar termos em inglês aí. Só que o Dividend Yield ele basicamente é a taxa de dividendos que eu estou recebendo. É o quanto que eu estou ganhando por mês de pagamentos ali dos aluguéis, em comparação com o preço da cota. Então aqui, ó, pessoal, qual que é o lance, tá? Se eu estou recebendo R$1 todos os meses na minha conta e o fundo está custando R$100 no mercado uma cota, significa que esse dividend yield aqui é de 1% ao mês. Entenderam agora? É desse jeito que funciona. Hoje em dia a gente está mais ou menos nesse patamar aqui mesmo, tá, pessoal? Então é bem vida real aqui esse exemplo que eu dei, tá? E aí, ó, quando a gente anualiza esse negócio, vai dar lá mais ou menos 12% ao ano, né? A gente sabe que é um pouquinho diferente essa conta, mas para simplificar, digamos que dá 12% ao ano. Lembrando que isso aqui é isento de imposto, né? Isento de IR. Então, faz bastante sentido desse ponto de vista. E o dividend yield, ele vai estar sempre expresso desse jeito, sempre expresso em percentual, seja ele ao mês ou ao ano, né? Normalmente a gente enxerga ele ao ano. Então ele vai falar lá, ó, o dividend yield desse fundo é 12%, ou ele é 15%, é 13%. Então a gente tem que sempre ficar de olho nisso, tá? Ó, e um detalhe importante, nem sempre o maior dividend yield é o melhor fundo imobiliário, tá? Muitas vezes o fundo imobiliário ele pode ter pagamentos esporádicos, pagamentos fora do normal, que daí estica o dividend yield, então tem que tomar cuidado com isso. Outra situação, né? O fundo ele pode estar passando por problemas e aí ele paga um dividend yield maior porque a cota caiu muito. Então isso também tem que ficar de olho, tá? Não é só simplesmente fazer um filtro lá, ver o que está com maior yield e sair comprando. Pelo amor de Deus, muito pelo contrário, tem que ficar sempre atento. E não necessariamente um dividend yield menor é algo ruim. Muitas vezes isso acontece porque o fundo imobiliário tem muita qualidade. Imóveis de maior qualidade pagam menos, né? Porque é aquela consequência. A gente compra um negócio de maior qualidade justamente por ser mais seguro, mais estável, né? Então o prêmio, né, aquele recebimento que a gente vai ter, ele é um pouco menor porque a demanda é alta, né? Todo mundo quer um negócio de qualidade. Então ele não precisa ficar pagando tanto para atrair os investidores. A lógica é mais ou menos essa. E um último indicador quantitativo é a tal da vacância, pessoal. Essa vacância aqui, ó, é o quanto em percentual o fundo imobiliário está sem inquilinos, ele está vazio. É um imóvel que não está conseguindo ser alugado. Então, por exemplo, se um fundo lá ele tem uma vacância de 5%, significa que ele está ocupado em 95%. Ou seja, de todas as lojinhas lá do shopping, por exemplo, se ele tem 100 lojas, ele só está com 5 lojas vazias, né? O resto todo está alugado e ele está recebendo os pagamentos. Então a vacância, ela simboliza isso, ela simboliza o quanto que os imóveis eles estão alugados de fato. Vamos lá, pessoal, para o vídeo não ficar também muito longo, quero agora entrar na parte que separa os homens dos guris, como diz a gente aqui no Rio Grande do Sul. O que separa os homens dos guris?
é fazer uma análise que vai além do quantitativo. É uma análise qualitativa, uma análise de qualidade. E aí agora vocês vão ver, vou mostrar aqui no material, que essa análise qualitativa, ela não tem a ver só com números. Ela tem a ver, sim, com questões que vão ser respondidas de um jeito mais abstrato, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quem são os inquilinos? Se a gente está falando de um galpão logístico, por exemplo, pô, se o inquilino é lá o Mercado Livre, pô, legal, né? O Mercado Livre é uma empresa ótima, uma empresa muito grande, né? Então, ó, se os inquilinos eles são respeitáveis, eles são confiáveis, eles são conhecidos, é um bom sinal. É um sinal de que o fundo tem bastante qualidade. Agora, se os inquilinos são problemáticos, se os inquilinos são desconhecidos, a gente nunca ouviu falar, aí também pode ser um sinal de alerta. Outra coisa, quantos inquilinos tem? Se um fundo imobiliário ele empresta, aliás, ele aluga, né, para um único inquilino, pô, se um belo dia esses caras brigam, né? Se tem um inquilino só e esse cara briga com o proprietário, ele vai embora e aí o fundo fica sem receita. O fundo fica totalmente vacante. Então, gente, isso aqui tem que tomar muito cuidado. Se tem só um único inquilino ou poucos inquilinos, só 2, 3, aqui tem risco. Isso aqui é um risco muito grande, então tem que sempre ficar ligado em relação a isso, tá? A quantidade de inquilinos também. Outra coisa, perfil dos imóveis. Será que eles são imóveis AAA, né? Imóveis de alto padrão? Ou são imóveis mais do povão, né? Imóveis ali que estão ali no centro da cidade, naquela região mais da galera, né? Qual é o perfil desses imóveis? A gente precisa conhecer, precisa saber onde eles estão localizados, qual é o perfil deles, se são de mais alto padrão, de baixo padrão. Então tudo isso também é importante porque representa aí a qualidade do fundo. Outra coisa, qual é a duração dos contratos de aluguel? Pô, esses contratos vencem em 3 anos ou eles vencem lá em 5 anos. Normalmente quanto mais longos forem esses contratos, melhor é para o fundo, pessoal. Porque daí ele vai ter mais segurança, mais previsibilidade dessa receita. E por último, qual é o índice de correção desses contratos? Isso aqui é super importante, porque quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente também quer proteger o dinheiro da inflação. E aí com a correção dos contratos é que a gente vai ter isso na prática, né? O mais comum é a gente encontrar essas correções pelo IGPM, que é um indicador de inflação, e também pelo IPCA. Tem alguns casos aí que o índice de correção é o CDI, pode ter alguns outros casos eventualmente também, mas via de regra aí são os indicadores de inflação, IGPM ou IPCA. E agora, pessoal, vou mostrar 2 exemplos na vida real para vocês, tá? Só um disclaimer aqui no início, pelo amor de Deus. Isso aqui não é uma recomendação, não saiam abrindo aí o home broker, comprando só porque eu mostrei aqui, tá? Isso aqui são só exemplos que eu quero mostrar para vocês na prática, na vida real. Combinado? Esse aqui é um exemplo da vida real, o fundo XPML, vocês já me viram inclusive falando sobre ele em outros momentos. Esse aqui é um fundo, pessoal, que hoje, ó, esse aqui é um detalhe importante, tá? Tenho certeza que vocês vão me perguntar aí depois. Como que eu faço para comprar uma cota do XPML se eu tiver interessado, né? Você precisa ter uma conta em corretora. Então, vou escrever aqui, ó, uma corretora. E aí, você vai precisar ir lá na Bolsa de Valores, na Bolsa B3. E aí lá você vai buscar por esse código aqui, ó, XPML11. E aí você vai e compra uma cota. Se você quiser comprar uma cota do XPML, você precisa de pelo menos 107 pratas. 106,98 no dia aqui que eu fiz esse recorte, tá? Então precisa aí de no mínimo 100 pila para investir, tá? 106 aqui nesse caso. E aí, pessoal, olha aquilo que eu expliquei para vocês lá antes, ó. O XP Malls, aqui, ó, XPML, ele é do segmento de shoppings, então ele vai ter vários shoppings lá no portfólio dele. A cota está custando R$ 107,00. O último dividendo que ele pagou foi de 92 centavos. Então, isso aqui representa um dividend yield de 11,23% ao ano, pessoal. Tudo aquilo que a gente estava falando lá antes. E olha só, ele também é um fundo que hoje está sendo negociado por um preço sobre valor patrimonial de 0,91. Então, significa que tem 9% de desconto em relação ao valor justo lá dos shoppings. Isso aqui pode representar algum tipo de oportunidade, mas se você quiser, precisa aprofundar aí mais essa análise para ter certeza de que isso aqui faz sentido para o seu perfil, tá legal? E outro exemplo aqui agora para finalizar, o BRCR. O pessoal fala que eu sou puxa-saco da XP, né? Eu trouxe um exemplo lá do fundo da XP, agora trouxe aqui também um do BTG Pactual para mostrar que eu não puxo o saco de ninguém aqui nesse canal e nem em lugar nenhum do mundo, tá? Fundo aqui do BTG, esse aqui, ó, pessoal, é um fundo de escritórios, é um Corporate Office, que é o BRCR.
Então a mesma coisa, tá? Se vocês quiserem comprar uma cota do BRCR, tem que ir lá na Bolsa de Valores, tem que procurar por esse código aqui. E para comprar pelo menos uma cota do BRCR, precisa ter 43 pila, 43 com 24 é o preço de uma cota do BRCR. Olha só, pessoal, aqui ó, ele chama ele de fundo híbrido. Na prática isso aqui é só para confundir a cabeça, mas a gente sabe que ele é um fundo aí de escritórios, tá? Então ele é um fundo de lajes corporativas, tá? De lajes corporativas. O preço dele, que nem eu falei, tá R$ 43,00. O último dividendo foi 50 centavos, pessoal. Isso aqui representa, olha que loucura, 16% de dividend yield. Só que tem que olhar porque aqui tem fatores que são esporádicos também, então isso aqui induz ao erro, olha aquilo que eu expliquei lá no início. Não é só para olhar para isso aqui e sair comprando achando que é uma maravilha, tá, pessoal? Tem que sempre fazer essas análises aí de cunho qualitativo também. E olha aqui, gente, o P sobre VP dele está em 0,49, é quase 50% de desconto. Como assim, Tiagão? O que está acontecendo com esse fundo? Esse aqui eu vou explicar para vocês em particular, ele tem uma vacância grande. É por isso que isso está acontecendo, tá, pessoal? Ele tem uma vacância grande. Isso aqui já é sabido, o mercado sabe, e ele acaba botando no preço, né? Então, ó, como o fundo tem uma vacância grande, que tem relação lá com a pandemia, aquela coisa que eu expliquei para vocês, aí o fundo ele está negociado aí com desconto justamente porque tem boa parte dos seus imóveis que estão vazios, estão vagos, sem nenhum inquilino. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilha ele com algum amigo seu que você acha que vai ajudar a investir melhor, a conhecer sobre os fundos imobiliários. E já deixa aqui nos comentários qual é a próxima classe de ativos que você quer me ouvir falando aqui, tudo sobre ela, tá? O pessoal já me pediu para falar sobre ações, que é um tema que está hoje em dia bastante em alta também, né? O pessoal quer conhecer mais sobre ações, criptomoedas também. Então já deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você quer me ouvir falando aqui. E já aproveito também para puxar o gancho lá do início do vídeo. Comenta aqui se você já investe em fundo imobiliário também, tá? Então interage aqui comigo, deixa seu comentário. Eu vou ler todo mundo, também vou responder. Então participe aí da conversa aqui nos nossos comentários. Deixa o seu like no vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Me procura se quiser me ajuda para investir o seu dinheiro também. E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!